Hoje falaremos sobre os dragões de uma franquia bastante conhecida e amada, devido à sua grande importância no cenário de fantasia e as grandes influências que trouxe. Então vamos falar sobre os dragões de Dungeons and Dragons. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal para os próximos vídeos. Eu sou o Dan e esse é o Ninho de Dragão. Em Dungeons and Dragons, os dragões não são apenas monstros poderosos, eles são símbolo de sabedoria, poder ancestral e mistério. Eles têm sido uma parte essencial do jogo desde 1974, mas foi com o lançamento do Draconomicon, um livro dedicado exclusivamente a essas criaturas, que se aprofundou muito mais sobre sua história, habilidades e importância no mundo de D&D. Os dragões em D&D são muito mais do que apenas inimigos a serem derrotados. Eles são seres com conhecimentos vastos e um poder formidável. Alguns dragões são tão antigos que sua existência remota a períodos longos e antes dos próprios humanos. Em Draconomicon, aprendemos que alguns dragões existem há milênios e são os responsáveis por acontecimentos históricos importantes. Os dragões em Dungeons and Dragons são divididos em duas grandes famílias, os dragões cromáticos e os metálicos, mas o Draconomicon também apresenta detalhes sobre algumas outras categorias, como os dragões de gema, além de dragões raros e exóticos. Cada tipo possui uma personalidade, poderes e habilidades distintos. Vale lembrar que a cada edição do RPG, novas espécies são adicionadas, mas as que ficaram mais conhecidas foram as apresentadas da primeira à terceira edição. São dragões mais conhecidos por sua natureza maligna. Eles têm escamas de cores brilhantes como vermelho, azul, verde, branco e negro. Em Draconomicon, descobrimos mais sobre o comportamento desses dragões. Geralmente são egoístas e piedosos e ávidos por poder. Cada cor está associada a um tipo de sopro elemental. Por exemplo, os dragões vermelhos têm o sopro de fogo, enquanto os dragões azuis têm sopro de relâmpago e os dragões verdes exalam um veneno mortal. Ao contrário dos cromáticos, os dragões metálicos geralmente são vistos como mais benevolentes e sábios. Eles têm escamas de ouro, prata, cobre, bronze e latão. O Draconomicon nos ensina que os dragões metálicos são grandes observadores do mundo e muitas vezes intervêm nas ações dos mortais para manter o equilíbrio. Os dragões dourados, por exemplo, são conhecidos por seu senso de justiça e são ótimos aliados para aventureiros. Antes de continuarmos, é importante ressaltar que este vídeo falará apenas sobre os dragões como um todo, como uma espécie, e não entraremos em detalhes sobre as diferentes subespécies de dragões, já que elas necessitam de vídeos próprios para entrarmos em detalhes. Então deixe nos comentários qual dragão vocês querem que eu faça os próximos vídeos. Recado dado, vamos voltar. Além dos cromáticos e metálicos, o Draconomicon detalha os dragões de gema, como os de esmeralda, que têm habilidades psíquicas e manipulação mental, e os dragões de ferro, que são raros e estão relacionados a planos metais, e em alguns casos a domínio de ferro e metal. Em Dungeons and Dragons, os dragões são conhecidos por sua enorme resistência e poder, mas o Draconomicon oferece uma análise detalhada de como a fisiologia dos dragões se encaixa em suas habilidades. Os dragões podem crescer até tamanhos impressionantes, com alguns chegando a medir mais de 30 metros de comprimento e pesar várias toneladas. Uma das habilidades mais icônicas dos dragões é o seu sopro elementar. Em Draconomicon, aprendemos que cada tipo de dragão tem um tipo específico de sopro, que vai de fogo a gelo, passando por veneno, ácido e até eletricidade. Essa habilidade pode ser devastadora, capaz de arrasar exércitos inteiros. Além disso, dragões mais velhos têm poderosas habilidades mágicas, como teletransporte, invisibilidade e até controlam o clima ao seu redor.
O Draconomicon também detalha como dragões antigos são imunes a magias comuns devido à sua resistência mágica. Uma das características mais fascinantes dos dragões é a sua inteligência. O Draconomicon descreve os dragões como seres extremamente inteligentes, com uma compreensão profunda dos planos do multiverso e da história. Eles podem aprender e se adaptar rapidamente, o que os torna não apenas monstros poderosos, mas também manipuladores astutos e estrategistas habilidosos. Alguns dragões, especificamente os metálicos, podem até desenvolver conversas filosóficas e negociar com mortais. Eles falam várias línguas e podem influenciar eventos por trás das cortinas. Já os dragões cromáticos, em geral, são mais arrogantes e egoístas, raramente se envolvem em interações amigáveis. Em uma campanha de D&D, os dragões são frequentemente inimigos formidáveis, mas no Draconomicon aprendemos que eles podem ser muito mais que isso. Alguns dragões se tornam aliados temporários, ajudando ou orientando os aventureiros quando suas motivações se alinham. Porém, a relação com o dragão nunca é simples. Mesmo os dragões benevolentes têm suas próprias agendas e interesses. Como mestre de jogo, você pode usar dragões como chefões de campanha ou até mesmo como NPCs, que desafiam e testam os jogadores em situações mortais e éticas, e também podem ser utilizados como classe através do Cavaleiro de Dragão, sendo como montaria e companheiro. Bom, companheiros, por hoje é só. Foi ótimo nos vermos, estou ansioso para o nosso próximo encontro. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Tchau!